Fala galera, beleza? Hoje eu vou explicar sobre bacia de contenção de cheias. A gente gravou um vídeo no passado, um vídeo curto falando sobre isso, sobre alguns conceitos, tá? E esse vídeo agora vai ser uma explicação mais detalhada, como se calcula e como que é o conceito mais detalhado dela, tá? A bacia de contenção de cheias, ela serve para diminuir a vazão de pico que vai para a rede de drenagem. Então, algumas cidades estão legislando, enfim, obrigando algumas construções que atingem uma taxa de permeabilidade do solo muito alta por causa disso. Então, por exemplo, quando eu tenho um terreno, né, que não está construído, não está impermeabilizado, boa parte da água que precipita sobre ele vai para o lençol freático, ou seja, infiltra no solo. E uma outra parte, ela escoa. Quando eu pego e faço a construção, toda essa água que infiltraria, que não ia para a rede de drenagem, vai escoar indo para a rede de drenagem. Então, normalmente a rede de drenagem ela não aguentaria, né, se fosse tudo impermeabilizado. Então, algumas cidades estão obrigando aí o construtor a utilizar esse mecanismo. E qual que é o conceito? É que a vazão de pico, tá, do empreendimento antes da sua construção, tá, tem que ser maior ou igual à vazão de pico depois da construção. Isso é muito difícil acontecer porque aqui eu tenho 100% permeável. Aqui eu tenho 0% ou 10% ou 20% permeável. Então eu precisaria de uma bacia de contenção muito grande para ter isso daqui. Então o que acontece? Eles exigem uma porcentagem, né? 20%, 10%, enfim, 80%. A cidade ela vai exigir, dependendo da região, da macrozona, da cidade, do estado. Por isso que é um cálculo teórico, porque cada região chove diferente. E cada região, a bacia hidrográfica, que é da região inteira, é diferente. Então, o tempo de retorno, o tempo de concentração, todas aquelas questões hidrológicas são tudo diferentes. Então, eu não vou calcular aqui com exemplo prático por causa disso, porque depende de região para região, tá? Mas o que você deve saber em conceito é isso, que a vazão de pico antes, né, tem que ser maior ou igual à vazão de pico depois, vezes um coeficiente que é a cidade que manda, tá? Então agora vamos em termos numéricos isso, tá? O que acontece se eu pego, por exemplo, começa a chover. Não importa a precipitação, começa a chover lá. Chove. A água, o que acontece? Vou fazer um gráfico aqui fazer um gráfico de vazão sobre o tempo, tá? Começa a chover, o que acontece? Durante o tempo, existe um período de concentração da água, que é aonde a água começa, caiu, atingiu o telhado, atingiu o terreno, até chegar na sua destinação. Então, existe um período de concentração. Então, nunca vai ser instantâneo. Então, a vazão começou a chover, por mais que cai uma chuva de repente, a vazão vai subindo aos poucos, tá? Na rede pública. Então, antes de impermeabilizar, o meu gráfico de chuva é isso aqui. Talvez eu tenha feito um pouco grande. Então, esse aqui é o meu Q antes, tá? E aqui é o meu Q de pico antes, tá? Se você integrar essa curva, ela vai te dar o volume precipitado. Então, quanto que choveu durante esse período, tá? Aqui vai ter variações de intensidade, enfim. Tá? Então, essas variações de intensidade, normalmente o que o pessoal faz? Eles usam aquele diagrama unitário da hidrologia lá,
diagrama unitário hidrológico, coisa assim. Que aí você multiplica pelo fator da chuva, e aí você, se é uma chuva de 100 milímetros, de 50 milímetros, enfim. Você tem essa curva. Então, vai ter cidade que, por exemplo, tu não vai ter isso, tá? Então, por isso que eu não vou dar o exemplo aqui, tá? Mas vamos lá. Depois, beleza, eu construí, beleza, tal. O que vai acontecer? Depois que eu construir, eu vou... Como tá impermeabilizado, a minha vazão de pico ela vai ser muito antes. Vai ser muito... Tipo, o tempo de concentração, ele vai ser muito menor. Então, minha vazão de pico vai pro mais alto, mais rápido. Tá? Vai ser mais ou menos assim. Ou assim, tá? Não importa. O que acontece é que a minha vazão de pico é maior. E aí, a minha rede de drenagem não aguenta. Similar ao corona, tá? A bacia de contenção... Qual que é o volume da bacia de contenção? A diferença entre as duas áreas. Tá? Então, é esse cara aqui, ó. Se você integrar... Esse cara aqui é o teu volume da bacia. Beleza? Esse gráfico aqui você só faz se você tiver o diagrama unitário hidrológico. Sem ele você não consegue, você consegue estimar, mas você não consegue fazer. Então, o que acontece? Algumas cidades... para facilitar, porque assim, eu não vou fazer um estudo hidrológico para fazer uma obra de 500 metros quadrados de terreno, ou 1.000 metros quadrados do terreno. Isso aqui serve para, por exemplo, grandes terrenos, que vai fazer um monte de conjunto habitacional. Um loteamento, por exemplo, alguma coisa assim. Que a bacia hidrológica é grande. O que acontece é que a cidade faz assim, ela pega, eu tenho um terreno, 1.000 metros quadrados lá, cara, você vai seguir essa fórmula aqui. Vai depender da tua taxa de permeabilidade, da tua área do terreno e da intensidade de chuva da cidade. Então, normalmente é feito... meu volume vai ser um coeficiente da cidade vezes a minha área impermeável vezes a minha intensidade de chuva. Eles linearizam isso, eles deixam isso mais fácil, tá? Tem cidades que vão utilizar, aí, por exemplo, esse coeficiente você pode ser variável, calcular conforme, enfim. Mas as variáveis gerais da fórmula é essa aqui, tá? Então, esse é o conceito, é isso aqui que tá valendo, mas as cidades simplificam isso para não precisar ter que fazer um estudo hidrológico para um terreno de 1.000 metros quadrados, que não faz sentido, não é tanta água, não chove tanto ali naquele terreno. Claro, numa bacia você tem dados. Pega um estudo meteorológico de uma universidade, alguma coisa você consegue fazer. Mas para um terreno ali, uma bacia pequena, bacia hidrográfica que eu estou falando, bacia, o terreno de 1.000 metros quadrados não é uma bacia hidrográfica. Você não vai conseguir tirar o tempo de concentração desse terreno de 1.000 metros quadrados. Vai ser muito próximo a zero. Então, tipo, tempo de pico já vai dar no T0 já. Então, por isso que as cidades, elas vão te passar essa informação, tá? Se ela exigir, claro. Se ela não exigir, daí não precisa, né? Teoricamente. Então é isso, galera. Essa curva aqui é a teoria, né? É o que manda. Então, toda a drenagem do terreno tem que ir para essa bacia de contenção, tá? E o volume é a diferença entre o pico e o de antes e depois da impermeabilização. E aí, galera, gostaram? Mande no direct aí algumas dúvidas que você tiver, ou comenta aqui embaixo, tá? E compartilhe com seus amigos, se vocês gostaram, e curta aí, a gente quer atingir mais gente, então... Muito obrigado, tá bom? Valeu!